Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias, Juízes capítulo 6, versículo 15 e 16. Juízes capítulo 6, versículo 15 e 16. Para ganharmos tempo, eu já vou lendo o texto, vocês conhecem bem, que diz assim: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Meus irmãos, missões nunca foi e nunca será somente sobre capacidade. Assim como Gideão não tinha capacidade alguma de derrotar os midianitas, pelos seus méritos, pelas suas estratégias, pelas suas forças, até porque ele mesmo disse que ele era o menor de uma família que já não tinha tantas forças. Mas Gideão tinha uma palavra, amém? Gideão creu nessa palavra que dizia: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Todos nós, irmãos, temos uma palavra, muito mais de uma, porque a Bíblia é repleta de palavras, de promessas. Nós precisamos ter fé nessa palavra e agir de acordo com essa palavra. E esse princípio, ele se repete por toda a Bíblia. Você vê Davi, em muitos casos, em especial no caso do gigante, ele não tinha capacidade em si mesmo, ele não tinha condições em si mesmo, mas ele tinha uma palavra da parte de Deus. E ele creu nessa palavra, e ele agiu de acordo com essa palavra. O mesmo aconteceu com Noé, o mesmo aconteceu com os apóstolos, que tinha uma palavra para ir por todo mundo, evangelizar todas as nações. Eles não tinham condições, mas eles ouviram a palavra, creram na palavra e se moveram segundo essa palavra. E eu tenho vivido isso na minha vida. Eu nunca tive muita capacidade em mim mesmo, sempre fui bastante limitado, muitas falhas, muitos defeitos, mas eu tenho ouvido a palavra do Senhor, tenho crido nessa palavra e tenho pedido ao Senhor: Senhor, me capacita para agir de acordo com essa palavra. Eu não tive a oportunidade de nascer num lar cristão, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. E no ano de 2009, no final de 2009, na pior época da minha vida, eu atolado no pecado, uma vida promíscua, uma vida miserável, passando lutas e lutas, muitos problemas, eu pela primeira vez pisei os meus pés na ADS Ipameri. E de lá para cá Deus tem mudado a minha vida, Deus tem transformado a minha casa, Deus tem transformado a minha família, e mesmo sem capacidade nenhuma, Deus tem me dado experiências incríveis. Aleluias. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas pessoas, às vezes, pensam o seguinte: eu não tenho condições de subir aqui e dar um ensino como os pastores, eu não tenho condições de chegar aqui numa terça da palavra e ministrar uma palavra poderosa da parte do Senhor. Mas às vezes as pequenas palavras liberadas podem mudar a vida de uma pessoa para sempre. Você crê nisso? Aleluias. Um dia, nessa época que eu comecei para a igreja, parecia uma árvore de Natal, colocava um bermudão para ir na assembleia, chinela havaiana, argola nas duas orelhas, piercing, tatuagem, aquela coisa estranha. E um dia eu saindo do corredor da igreja, alguém chegou para mim, uma pessoa muito simples, nunca via pregar na nossa igreja. Ele disse para mim assim: pastor, continua vindo na igreja? Aí eu falei para ele: de boa. Aí ele falou assim para mim: aconteça o que acontecer, continua vindo na igreja. Aquela palavra penetrou o meu coração, e muitas vezes eu saía à tarde, bebia, usava droga, prostituía, e eu pensava: nossa, hoje tem culto,
como que eu vou na igreja? E ali eu lembrava daquela palavra: aconteça o que acontecer, continue na igreja. Eu sentava ali, ouvia a palavra, chorava e pedia a Deus: Senhor, eu quero mudar de vida, me ajuda. E 16 anos, irmãos, se passaram. Hoje Deus me deu uma família abençoada, esposa e 3 filhos abençoados. Hoje Deus me deu a oportunidade em 2023 de ir na África, em Moçambique. Uma viagem 100% sobrenatural do início ao fim, não vai dar tempo aqui de entrar nos detalhes. E através da nossa ida ali, os irmãos se moveram da parte de Deus. Nós construímos uma igreja muito grande, os padrões de lá. Essa igreja serve de escola. Nós construímos casa para as pessoas ali. Nós distribuímos ali todo mês alimentos para aquele povo. Uma pessoa como eu, que não tenho capacidade nenhuma, mas ouvi a palavra do Senhor, criei nessa palavra e me movi segundo essa palavra. E para terminar aqui a minha oportunidade, esse ano de 2026, uma pessoa sem capacidade como eu, escrevi e publiquei o meu primeiro livro. Aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E aqui na página 53 eu grifei algo que fala muito comigo sobre missões, que diz o seguinte: muitos estão tombando ao nosso lado e até mesmo dentro da nossa casa, e precisamos estar dispostos a sair da mediocridade e combater o bom combate em nome de Jesus. Aleluias! Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e digo para você: por mais que você se ache incapaz, por mais que você se ache indigno, ouça a palavra do Senhor, creia nessa palavra e se movimente, porque Deus fará acontecer para a honra e glória dele. Amém? Glória a Deus, Jesus.